Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rafael e este é o seu programa Classe dos Professores. Querido amigo, querida amiga, que bom que você está mais uma vez nos acompanhando. Olha, é uma felicidade muito grande saber que você está estudando um pouquinho mais sobre o amor de Deus, deseja conhecê-lo mais, e esse é o momento que nós temos aqui para poder aprender um pouquinho mais desse amor, o amor que nos alcançou, e agora nós temos o privilégio também de levar ele a outras pessoas. Eu tenho comigo aqui o pastor Davi. Ele é o pastor da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. E ao lado dele está a Cristiane. Cristiane é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. E ao lado dela tem a Vanessa. Vanessa é membro da Igreja Adventista da Asa Norte. Nós iremos estudar a Palavra de Deus nesse momento, mas antes eu quero te convidar para fazer uma oração. Pastor, você ora para a gente? Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade renovada do estudo da Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Que o Teu Espírito esteja em nosso coração, iluminando a nossa mente para este estudo e também do ouvinte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Para começar o nosso estudo, eu quero te convidar a ler comigo Isaías capítulo 58, versículo 10. Lá diz assim, ó: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz ao meio-dia. Que maravilha! Saber que nós podemos fazer algo por alguém é muito bom, mas você sabia que ao você exercitar o amor em ação, o principal beneficiado é você mesmo? E, pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor que está baseado em Isaías 55, versículo 1. Lá fala bem assim: se vocês não têm dinheiro, você que não tem dinheiro, venha, compre e coma. Como assim, pastor? Que transação financeira é essa daí? Como comprar sem ter dinheiro? Excelente, Rafael. Muito bom. A Bíblia tem estas formas de abordar o Evangelho que são muito interessantes, né? Como é que você pode comprar se você não tem dinheiro? E esse convite, né? E compre de graça, comprar de graça, como funciona isso, né? Na verdade, o livro de Isaías, ele apresenta assim, de forma resumida, quase toda a mensagem da Bíblia, se não toda ela, inclusive o Evangelho da salvação em Cristo, o Evangelho da salvação pela graça. Não há uma salvação pelas obras no Velho Testamento e pela graça no Novo Testamento. O que Isaías está transmitindo aos seus leitores da época e também atinge a nós, é que nós podemos ir a Deus e receber gratuitamente o seu perdão. Agora, o Rafael colocou um ponto muito interessante, mas como vir comprar, não é? Aqui está falando de uma troca, de uma transação, de algo que ocorre em algum momento entre duas pessoas. Aqui Isaías está nos lembrando que existe um homem perdido, existe uma pessoa perdida, existe a humanidade perdida e existe um Deus disposto a salvar. Então, quando vamos a Deus com a nossa necessidade, a necessidade da preciosa mercadoria da salvação, Deus nos dá de graça. Agora, por que preço? Por que comprar? Se fala de preço, se fala de comprar, é porque existe um preço. Embora a salvação ela seja de graça para nós, ela é um dom precioso que teve um alto custo. E o alto custo foi a vida do Filho de Deus. Então, estas expressões da Bíblia, elas nos querem fazer entender que há um precioso dom que nos é colocado no coração gratuitamente por Deus, mas também há um alto preço pago para que este dom seja colocado à nossa disposição. Essa é a compreensão que nos vem de Isaías, Rafael.
Pastor, e o senhor estava falando aí, eu lembrando aqui, né, a graça de Jesus, né, parece ser algo simples de entender, mas quando nós paramos para analisar, não é tão simples de aceitar, né, Vanessa? Porque nós somos educados desde criança a fazer algo para merecer alguma coisa. E aí quando a gente se depara com o amor de Jesus e sua graça, aí a gente fica meio que, né, tendo uma certa dificuldade. Temos sim, Rafa. Sabe, nós temos uma dificuldade muito grande de entender a graça, porque nós, desde que nascemos, nós nascemos já com uma programação, sabe? Nós somos programados para, pela meritocracia, pelo capitalismo. Você chora, o bebê chora, ele ganha alguma coisa. Não é isso? É sempre uma barganha, é sempre uma troca, é sempre buscando. Nós fomos programados para entender a vida a partir dessa lógica. Quando a gente entende a vida a partir de uma lógica, ou tudo que a gente vive tem uma específica lógica de meritocracia, ou de um capitalismo, ou de que tudo tem que ser trocado, aí a gente fala assim, mas no feudalismo também tinha uma troca? Tem também. Então a sociedade é baseada em trocas. Essa é a visão que nós temos. Mas os conceitos humanos não são os conceitos divinos. Então, para entender a graça, você precisa entender os conceitos divinos. A ideia de compra e venda de graça não é barganha, não é barganhar com Deus. Eu e você tendemos a barganhar. Existe até aquela história da teologia da prosperidade, que eu faço isso, Deus me dá isso. Ou então eu faço assim, sabe, aquela coisa assim da cruz serve, eu quero isso da cruz. Não, eu quero a bondade, mas eu não quero a justiça. Eu quero assim, mas a gente está muito acostumado com aquilo que eu quero, sabe? E o que é fantástico é que Deus não dá aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que precisamos. Nós precisamos da graça redentora, porque Ele diz que todo conhecimento ou toda a possibilidade do ser humano está na graça dele. Então, não adianta a gente chegar na cruz ou buscar a cruz, como diz aqui em Isaías, o tempo inteiro dizendo que a graça de Cristo ela é inesgotável e incompreendida por nós, porque nós estamos tentando entender a graça divina pelos conceitos humanos após pecado. Não tem como compreender. Então, quando você traz aí a frase assim, o mais difícil é aceitar, é porque é aceitar um conceito divino e não um conceito humano. É aceitar uma nova estrutura de mente, uma nova formatação. É como se a gente tivesse que fazer um backup mesmo. Acaba tudo e vamos dar um upgrade agora na mente, falar assim, agora eu não vou pensar nos conceitos divinos, agora eu vou entender a graça pelo conceito, ou não vou entender mais conceitos humanos, mas agora eu quero entender pelo conceito divino. Essa é a perspectiva que deveria ser olhada a graça. Uma reeducação, né, que precisamos fazer. Exatamente, uma reeducação e complicada. Perfeito, Vanessa. Cristiane, o capítulo 58 também fala de um jejum que Deus reprovou, né? O que havia de errado com esse jejum? E será que seria possível que isso aconteça também nos dias de hoje? Então, Rafael, é interessante pensar, né, como Deus recusou um jejum que ele havia pedido, né? Mas acontece que o povo de Israel, eles não estavam entendendo o real sentido daquele jejum, eles não fixaram a mente no que deveria ser. O jejum era para quê? Para manter um relacionamento, uma comunhão melhor com Deus. E eles estavam fazendo um jejum buscando os seus próprios interesses. E é como a Vanessa colocou, era uma barganha, né? Para mostrar, o Senhor pediu e eu fiz o jejum, tá aqui, cumpri a minha parte. Então, assim, se a gente pensar que hoje a gente pode cair nesse mesmo erro, podemos. Vamos pensar, muitas vezes a gente faz o nosso jejum buscando uma troca. Senhor, eu vou fazer esse jejum aqui porque eu estou querendo alcançar tal coisa. Mas a gente não pensa no jejum como um relacionamento com Deus. E eu vou além. Uma coisa que todo adventista faz é o quê? Ir à igreja ao sábado. Quando você vai à igreja ao sábado, você vai para você ter um bom relacionamento com Deus ou porque isso já virou uma prática na sua vida? Porque é hábito, desde pequeno minha mãe me levava para a igreja e eu tenho que ir. Você medita, você tem uma comunhão, um relacionamento com Deus aos sábados? Devemos pensar nisso. Pastor, eu queria insistir com o senhor nessa mesma linha de pensamento aí. Ela falou do jejum que Deus reprovou lá, né? E eu queria que o senhor continuasse, né, dando mais destaque a respeito do jejum que Deus espera
né, tanto esperava das pessoas daquela época, quanto também espera de nós hoje. Muito bom, Rafael, a observação que a Cris terminou de fazer, né? A lição ressalta um ponto importante, dizendo que praticamente qualquer pessoa pode ser um religioso, experimentar ritos religiosos, né? Rituais escolhidos, selecionados e tal, como às vezes se torna a religião e a prática religiosa de muita gente, aquela coisa mecânica, vazia de significado, mas cheia de ritos e formas e etc. E isso é exatamente o que Isaías está querendo levar o povo a entender. Olha, o jejum que Deus espera não é a repetição mecânica de rituais, né, seculares, né, de muitos séculos já que vocês vêm fazendo. A ideia de Deus na relação que Ele quer ter com o seu povo é diferente, né? Ele enuncia e expressa isso já na sua lei. E nós podemos lembrar claramente que a lei ela tem dois postulados básicos sobre os quais estão baseados todos os demais, né? Que é o amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, parece que eles se acostumaram tanto com os ritos que se esqueceram da essência. Aqui está a questão, né? Então, Deus está chamando eles à essência. Rituais, práticas religiosas são importantes? Tem lugar? Tem lugar. Nós vamos à igreja, nós vamos ao sábado, nós temos um sistema de adoração, nós fazemos alguns procedimentos religiosos na nossa jornada como cristãos. Agora, a gente não pode esquecer a essência, o amor a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E aí o texto de Isaías diz, a verdadeira religião é visitar o órfão nas suas necessidades, né, a viúva, cuidar das pessoas, amar o próximo. Então esse é o jejum. Porque se fazemos assim, esta é a expressão do jejum que Deus gostaria que nós Perfeito. praticássemos. Vanessa, se nós fôssemos dividir em 3 tópicos, Isaías 58, teríamos ali a abnegação, bondade social e o sábado. Bom, o sábado nós sabemos que ele está ali contido em um dos mandamentos, né? E a igreja adventista, ela é conhecida por causa desse mandamento, né? Alguns falam, a igreja que guarda o sábado, né? Mas eu queria que você explicasse para a gente, né? Como é que funciona essa questão? Que relação é essa que os adventistas têm com o sábado ou que Deus tem com o sábado? O pastor disse no começo que Isaías fala quase todos os contextos da Bíblia, não é isso? E é fantástico. E ele também trabalha a questão do sábado. Quando você traz aqui a questão da abnegação e a bondade social, já é nítido que nós precisamos nos abnegar para poder jejuar. Nós precisamos nos abnegar para poder cumprir rituais, certo? Então, os rituais ou qualquer outra coisa que a gente faz, existe um rito porque tem um propósito. A Cris falou muito bem, o pastor também trouxe que às vezes a gente faz não porque entende o porquê, mas só pelo como. Então, nós entendemos que Isaías está trazendo aqui, e a Bíblia inteira traz, que o sábado também é um momento de abnegação, é um momento de relacionamento e é um momento de bondade social, porque é lícito fazer bens aos sábados. Então, quando nós estamos, provavelmente, se você é um adventista, você já sabe como você se vê. Mas as outras pessoas que não conhecem, provavelmente dizem assim, vocês são aqueles que não trabalham no sábado? Ou então você mesmo, adventista, se pergunta assim, eu sou aquele que não trabalha no sábado? Não, não é que você não trabalha no sábado. Você se abnega de trabalhar para si, para trabalhar para o outro. Essa é a ideia. O sábado não é um dia que a gente não trabalha. O sábado é um dia que eu tiro para estar em relacionamento com Deus, cumprindo aquele mandamento que o pastor acabou de dizer. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, este sábado, ou seja, este dia, é um dia que nós tiramos especificamente para fazer isso integralmente, com uma abnegação total, onde eu não vou receber nada em troca.
onde eu não estou barganhando, onde eu não estou trocando, eu estou vivendo a graça da abnegação e a benevolência social de ajudar o próximo. Eu estou cumprindo o maior mandamento da Bíblia, que é exatamente esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é isso? Então eu não estou anulando o mandamento, eu estou aprendendo a cumprir verdadeiramente, porque o sábado representa isso, a abnegação de mim. Muitos de nós fazemos do sábado, Rafael, um como e não o porquê. O pastor trouxe que é a essência. Eu pergunto para você, o porquê nós precisamos do sábado? Isaías diz claramente para a gente aprender a ter um relacionamento de abnegação e benevolência social e sim alcançar aquilo que Deus tem de propósito para a gente. Não é um como, mas sim o porquê fazemos. Perfeito, Cristiane. Ninguém pode exercitar a benevolência sem abnegação, né? Você também concorda com isso? Concordo, é bem verdade. Porque se a gente quiser exercitar a beneficência, nós precisamos sim praticar abnegação. Nós precisamos renunciar o que a gente quer fazer. Muitas vezes a renúncia exige sacrifício, né? Porque não é fácil. Às vezes eu quero, no sábado, eu vejo às vezes assim a questão do meu filho. Às vezes ele me pergunta, mãe, por que eu não posso fazer isso no sábado? Né? Aí a gente vai fazer entender que é um dia que Deus reservou para a gente ter um relacionamento com Ele, para a gente atender a necessidade do outro, né? E assim, falar, mas isso é fácil? Não é fácil. Às vezes a gente não tem vontade mesmo. E como é que a gente pode conseguir? Somente olhando para Cristo. Porque se a gente olhar a história de Cristo, do que Ele abriu mão para vir aqui, para nos salvar, isso é o quê? Abnegação. Né? Ele abriu mão do reino para salvar um pecador, uma pessoa falha que não tinha mais esperança. Então, assim, se a gente realmente quiser seguir e ser benevolente, a gente tem que olhar para Cristo e se manter fielmente e em constante relacionamento com Ele para a gente conseguir manter essa benevolência. Esse é o segredo. Perfeito, esse é o segredo. Amor em ação, né, Vanessa? Vanessa, você tem mais alguma coisinha para falar, né? Que eu estou vendo que você está segurando aí. É um tema gostoso de falar, né, Vanessa? Tem muita vontade de falar muita coisa. Quando a Cris traz aqui a questão da abnegação exige sacrifício, da onde que você vai tirar forças para isso? Onde que esse amor em ação age? Como acontece isso? Eu vou perguntar para você que está me assistindo, para nós todos que estamos aqui, qual é o entusiasmo, a motivação? O que vem, então, a sua motivação para se abnegar? Da onde vem sua motivação para entrar nesse sacrifício? Da onde vem essa motivação? Eu vou explicar uma coisa para vocês. A palavra motivação, ela não veio de um contexto cultural secular. Ela veio de uma palavra chamada entusiasmo. Quando eu tenho um entusiasmo, que é o endógeno, de dentro para fora, e a palavra entusiasmo, ela foi trazida no século XVI pelos filósofos da moda, sabe? Como se fosse uma conotação de, você é capaz, aquela coisa toda, né? Mas a palavra entusiasmo a palavra vem do grego, da etimologia grega, e asmo, que significa mesmo, Deus dentro de nós em ação. E aí eu pergunto, como Deus age dentro de nós? Em amor, porque Deus é amor, é o que nós estudamos aqui em Isaías. E de novo eu pergunto para você, você vai ter entusiasmo para se abnegar, para fazer a benevolência social, para guardar o sábado, para fazer o jejum? Não, você por você jamais, você precisa do entusiasmo verdadeiro na conotação sagrada. Qual é a conotação sagrada e verdadeira da palavra entusiasmo? Deus agindo dentro de você. Então precisa ter um relacionamento com Deus. Você não é capaz de guardar sábado, você não é capaz de jejuar, você não é capaz de ajudar o próximo, somente se você tiver o entusiasmo verdadeiro, que é Deus agindo dentro de nós. Por isso que é amor em ação, essa lição traz para nós. Maravilha. Que lição maravilhosa. Você também achou, não foi? Realmente um espetáculo de lição. É muito bom saber que nós podemos fazer algo para alguém, mas principalmente saber que Deus fez algo grandioso por nós. E é graças a isso que Ele fez por nós que hoje nós estamos aqui e temos o privilégio de levar esse amor também para outras pessoas. Que você aprenda de Deus, que estude mais o livro de Isaías,
que pratique a benevolência, coloque o amor em ação e com certeza a sua vida será muito abençoada, como diz o texto bíblico. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos influencie, Senhor, a fazer a Tua obra, a levar o Teu amor, levar esperança ao coração das pessoas que estão precisando. Amém, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia. O nosso programa termina aqui e se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho lá para que você receba a notificação dos próximos vídeos, tá bom? E nos siga em nossas redes sociais, Adventista Lago Sul. Te aguardamos no próximo programa. Até logo!